E o mercado aí de fertilizantes no Brasil vive um momento de estabilidade nos preços, mas de grandes mudanças estruturais no fornecimento global. Pela primeira vez, como a gente viu aí, a China se tornou a principal fornecedora do Brasil, superando a Rússia, o que trouxe um aumento recorde nas importações. Para a gente analisar esse cenário, vamos conversar ao vivo agora com Daniela Bonfim, que é assessora técnica da CNA. Daniela, muito bom dia, seja bem-vinda e obrigado pela participação. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui de novo. Ô, Daniela, quando a gente fala aí que a Rússia, a China ultrapassou a Rússia como principal fornecedora de fertilizantes, isso é uma mudança pontual ou indica aí uma alteração permanente nessa matriz de importação brasileira? É isso mesmo, Bruno. Pela primeira vez, né, a China conseguiu aí ultrapassar a Rússia nas importações de fertilizantes e é uma tendência que a gente tem observado nos últimos meses, onde o Brasil, né, tentando contornar a situação de preços mais altos de fertilizantes, buscou a China aí nessas fontes. Olha para o relatório da CNA, ele traz aí aqueles gargalos logísticos, nos portos, especificamente lá em Paranaguá, com filas, por exemplo, de até 60 dias, qual é o risco, desse cenário para o abastecimento interno, e para o custo final desses fertilizantes? Foi isso mesmo, né? Essas grandes importações, Bruno, chegando em um curto período de tempo, né? Aumentou o tempo médio de espera no Porto de Paranaguá, com filas aí de até 60 dias. E essas filas, né, causam muitos impactos ali nos portos e também chega no bolso do produtor, porque o navio, para ele ficar ali parado, ele tem os seus custos, então esses custos são passados para o importador e no final da cadeia chega até o produtor rural. Quando há essa demora, né, nos descarregamento ali no porto, também há mais filas de caminhões. O produtor também que tem a mania de tem a ocorrência de se planejar com antecedência ali e pode ser que comprometa as suas operações. Então, esse fertilizante ele demora a chegar até o campo, ele que tenta aproveitar momentos melhores de preço, também pode ser que tenha que comprar ali na emergência e em cima da operação, então acaba pagando mais caro ali por aquele produto. A gente tem falado muito sobre essas questões de logística, o quanto que ainda é necessário melhorar essa questão logística para justamente não atrapalhar. Muitas das vezes, por conta do preço, o produtor acaba deixando muito para cima da hora e depois isso acaba trazendo um atraso grande, E aí, dentro dessa realidade, acaba sendo custoso para o produtor, sai bem mais caro comprar esse fertilizante. Dentro dessa análise da CNA, hoje, a gente, para o Brasil, essa importação via China, vamos dizer assim, seria melhor do que essa importação via Rússia? Então, Bruno, o que está acontecendo, né? Como a gente comentou, está tendo essa mudança de perfil de compras. E a China está sendo muito importante no fornecimento desses fertilizantes de menor concentração. Foi aí que ela arrumou esse espaço no mercado brasileiro. Então, as importações de sulfato de amônio cresceram muito, de outros NPs também cresceram muito, mas ainda é um volume pequeno, né? A Rússia ainda tem uma importância fundamental e a Rússia também fornece para a gente o cloreto de potássio, que a China não fornece. Então, apesar de ter ultrapassado, apesar de ter tomado a liderança aí da Rússia, a Rússia ainda é fundamental, ainda tem um grande volume vindo dali, assim como a China. Quando a gente olha para essa demanda global, enfraquecida, a estabilidade ou até a queda nos preços, por exemplo, de MAP, ureia, KLC, deve se manter no curto e médio prazo? A tendência é que, sim, a gente está num momento em que os fertilizantes ali, eles estão com preços melhores, mas ainda estão em níveis altos, né? Então, o que justifica até esse movimento do produtor ali tentando contornar e procurar fontes alternativas. Mas a tendência para os próximos meses é que continue aí nesse cenário de estabilidade, que seja um desafio para o produtor, inclusive, o ano que vem, e que ele ainda fique procurando essas alternativas aí no intuito de balancear seus custos.
A gente olha para esses desafios do produtor aí, a gente olha para essa, apesar dessa melhora nessa relação de troca, tem culturas como, por exemplo, o algodão e a soja, que ainda têm dificuldades, né, enfrentam bastante dificuldades. E aí eu queria saber qual o impacto real dessa estabilidade nos preços, na rentabilidade dessas culturas. O que a gente costuma falar aqui, Bruno, é que não adianta olhar só para o preço, né? A gente tem que olhar para a relação de troca. A relação de troca é o quanto o produtor precisa para trocar ali o insumo pela cultura, né? Então, ele dá ali uma tonelada de soja em troca de algum tipo de insumo. Então, é esse indicador que é a bússola do produtor. E muitas vezes pode ser que os preços dos fertilizantes eles caem, mas os preços da cultura também caem. Então, isso não é favorável, né? Ainda deixa o produtor ali num cenário ruim, que é no caso do algodão, que vem acontecendo, né? Os preços estão caindo muito, no caso do arroz também. Então é isso, é analisar essa relação de troca e procurar melhores oportunidades. Pode ser que o insumo esteja caindo, mas não necessariamente essa relação está boa e está favorável. 2025 a gente tem essa previsão aí de volume recorde de entrega, né? Impulsionada pelo atraso do Rio Grande do Sul. De alguma forma isso vai sobrecarregar a infraestrutura logística nos próximos meses? Existe essa possibilidade? Vocês fizeram essa análise? Sim, a gente está com as entregas recordes para esse ano, né? Com uma parte ali a ser fechada no Rio Grande do Sul, que demorou um pouco nas aquisições. E a perspectiva é de entregas recordes o ano que vem, sim. Isso em vista do aumento, né, de área plantada, do aumento de produção e também do produtor ali, né, se mantendo nos investimentos e garantindo boas produtividades. Ainda não temos previsão de nenhum gargalo, nenhum problema que isso venha a ter, mas é importante monitorar, é importante acompanhar o mercado. Ô Daniela, só para a gente encerrar, o que a gente pode esperar aí para 2026 nesse campo dos fertilizantes? O Brasil vai estar num caminho positivo? A gente vai... Como é que vocês enxergam essa logística para 2026? Então, para 2026, a tendência é que o Brasil continue, né, buscando, igual eu comentei anteriormente, essas fontes alternativas, busque uma forma de controlar mais esses custos, né, o bolso mesmo. Então, a tendência é que as importações aumentem. E o que a gente sugere é que o produtor continue monitorando o mercado, né? Procure as boas oportunidades ali, os melhores momentos de compra, porque os fertilizantes ainda estão altos, ainda devem pesar sobre os custos dessa safra que está sendo plantada. Então, o produtor é fundamental que ele garanta melhor os bons momentos, né? Acompanhe essa relação de troca e garanta boas negociações. Muito bem, Daniela, muito obrigado pela participação aqui no Agronotícias primeira edição. Obrigado pela disponibilidade aí e até a próxima. Obrigada, Bruno.